Meus nobres, que a paz e a graça de Jesus esteja com cada um de vocês. Olha, é uma satisfação imensa mais uma vez estar aqui para gravar esse vídeo e falar para vocês sobre a santificação. Eu quero falar sobre dois tópicos importantes na santificação. É a santificação dos nossos olhos e a santificação dos nossos ouvidos, ok? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 19 e 20, diz assim: Quem é cego, senão meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem enviou? E quem é cego como o galardoador e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Para entender este versículo, gostaria de mencionar um texto aqui da profetisa, da irmã Ellen White, e está no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 707. Ela diz o seguinte: Deus não deseja que ouçamos tudo que existe para se ouvir, nem vejamos tudo que existe para ser visto. É grande bênção fechar os ouvidos para que não ouça e os olhos para que não vemos. Nossa necessidade, nessa maior necessidade, deve ser a de clara visão para discernir as próprias faltas e ouvidos aguçados para ocultar, para captar todas as instruções e repreensões necessárias, para que não as deixamos escapar, nem nos tornarmos ouvintes esquecidos, não cumpridores da obra, por nossa desatenção e descuido. Este versículo, com essa passagem do Espírito de Profecia, diz exatamente que é necessário a gente esquecer algumas coisas. No capítulo 43 do livro de Provérbios, no versículo 8 diz assim, Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Aqui é o povo do Senhor, é o povo de Deus. Por que eu quero falar sobre esse assunto com vocês? Veja bem, existe no mundo várias coisas que a gente ouve que é desagradável. Existem várias coisas que a gente vê que é desagradável aos olhos. Isso aos olhos daqueles que se purificam. Portanto, todas as vezes que você abre uma matéria, você vê com os seus olhos e escuta com os seus ouvidos coisas indecentes. Seja nos aplicativos que você ouve músicas ou que assiste algum filme, enfim, ali há coisas decentes que acabam atrapalhando a vida diária, o convívio diário com as coisas celestes. No livro de Mateus, Jesus ele diz o seguinte, no capítulo 6 de Mateus, quero ler esse texto com os irmãos, no livro de Mateus aqui no capítulo 6, e os versículos são o 22 e o 23, diz assim, é muito lindo esse texto, veja o que Jesus falou. Versículo 22. A candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Então, o que o texto nos deixa bem claro é que os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Nós somos, de acordo com a Bíblia, transformados pela contemplação. Está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, diz que nós somos transformados por essa contemplação. É como um espelho, diz Tiago. Então, nós somos transformados por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Dependendo da música que você ouve, você é transformado por ela.
Dependendo do filme que você assiste, você é transformado por ele. Os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles precisam ser diariamente consagrados a Deus. Eles precisam ser constantemente abertos para ver as necessidades dos outros. Às vezes, fechamos os nossos olhos para não ver um aleijado passar na rua com uma cadeira de rodas sentado sem ter um auxílio. Um cego a tropeçar e não ajudamos. Às vezes, fechamos os olhos para ver as necessidades das pessoas pertinho de nós. Fechamos, às vezes, os nossos ouvidos para não ouvir as pessoas clamar por socorro. Às vezes, temos fechado os nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Temos fechado os nossos olhos para não contemplar os anjos. Mas Deus está sempre por perto, indicando, aconselhando e nos indicando o melhor caminho. Algumas pessoas têm usado os seus olhos, têm usado constantemente os seus olhos para ver filmes pornográficos. Isso é indecente, isso é inaceitável. Tem abrido revistas, livros, para ler coisas que não são agradáveis à mente humana. Os olhos têm contemplado as coisas imorais e perversas. Mas agora eu te pergunto, o que você tem feito com os seus olhos? O que você tem feito com os seus ouvidos? Tem agradado a Deus? Você tem estado reformando, santificando os seus olhos? Santificando os seus ouvidos? Eu tenho feito isso constantemente. Mas vez após outra a gente se depara com situações que quase que a gente perde as estribeiras e vai para o lado errado. Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Os nossos ouvidos são uma janela que está aberta para ouvir a voz de Deus, para ouvir o clamor do necessitado. Mas às vezes queremos ouvir um funk, queremos ouvir um reggae, queremos ouvir coisas que não é adequado para um povo santo de Deus. As músicas que não santificam, as músicas que não edificam, elas acabam que atraindo a gente para ficar cada vez mais fraco. E é nessa fraqueza que a pessoa termina caindo. Termina indo para o lado mal. Quero ler esse texto aqui do livro de 2 Coríntios, capítulo 2, que eu mencionei agora há pouco, e o versículo 18, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 18, diz assim, 3:18, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós somos transformados por aquilo que nós vemos. Somos transformados por aquilo que nós ouvimos. E essa transformação, ela depende muito do que você vai tomar a decisão daqui por diante. Ela depende muito da sua necessidade de ouvir e de atender o que aqui estou lhe falando. E eu quero dizer para você que Deus, ele pode te abençoar. Ele pode mudar a história da sua vida. Mas isso depende de você querer. Depende de você aceitar esse convite tão especial para a salvação. Que Deus possa abençoar você grandemente e a sua família. E que você, a partir de hoje, possa começar a santificar os seus olhos, a santificar os seus ouvidos e a purificar, porque a santificação do seu corpo depende da santificação dos seus olhos e dos seus ouvidos. Depois falaremos sobre outros temas da santificação. Que Deus possa abençoar você hoje e eternamente. Amém.